E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Eu quero responder aqui uma pergunta que foi feita na live passada, sendo que foi a última pergunta da live. E aí, como já estava já na vinheta, no finalzinho, não teve como eu responder. A pergunta é essa aí, ó. Vamos ver aqui, ó. Para descontrair, Deus, na sua onipotência, cria uma pedra tão pesada que nem ele consegue levantar. Pergunta: ele levanta pedra ou não? Né? É uma pergunta antiga, né, que é chamada de o trilema ou paradoxo de Epicuro. Então, é interessante porque na live de domingo passado nós abordamos alguns assuntos e acabamos entrando numa parte filosófica da live, né, que trata de livre-arbítrio, livre agência, a filosofia da influência no homem, se o homem age pelas influências, se o homem ele tem livre-arbítrio, se o homem faz as coisas por indução. Então, entramos numa parte filosófica, mas foi até bacana. E aí, no final, surgiu essa questão, né, do dilema de Epicuro, ou trilema, ou paradoxo de Epicuro. Muito bem. Bom, em primeiro lugar, é importante ressaltar que essa é uma pergunta que, que não tem cabimento fazer essa pergunta. Essa pergunta, simplesmente, ela não existe. Não tem como você querer responder uma pergunta que não faz sentido, né? Porque todas as respostas que nós dermos para essa pergunta sempre vai indicar um Deus que não é onipotente. Deus pode criar uma pedra que ele não possa carregar, né? Olha a pergunta. Se ele pode, né? Então significa que ele pode criar uma coisa que ele não pode carregar. Ele pode criar aquilo que ele não pode carregar, né? Então é uma pergunta que acaba destoando aquilo que Deus é. Essa pergunta não é válida, não existe essa pergunta. Seria como você me perguntasse: é, existe a possibilidade de Deus fazer uma conta de 2 mais 2 ser igual a 7? Né? Não tem por quê, porque isso foge da lógica, isso foge daquilo que é verdadeiro. Né? E a palavra de Deus diz, por exemplo, né, lá em Hebreus, no capítulo 6, versículo 18, que é impossível que Deus minta. Mas, ao mesmo tempo, a palavra de Deus diz que todas as coisas são possíveis para Deus. Aí você me pergunta, então ele é todo-poderoso? Ele não, ou não é todo-poderoso? Ele é todo-poderoso dentro dos possíveis, dentro daquilo que existe e é lógico. Tá? Aí sim ele é possível, certo? Uma outra coisa que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 13, diz que se formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Então, Deus não pode negar a si mesmo, ele não pode chegar e salvar aquele que, né, é infiel. O cara é infiel, ele vai ser fiel à sua palavra, ele não pode negar a si mesmo. Né? Então, essa pergunta ela está formulada errada, porque é uma pergunta que não tem lógica. É uma pergunta que não tem cabimento. Deus criar alguma coisa que seja maior do que ele. Por quê? Porque isso está fora da realidade, fora dos possíveis. Né? Por exemplo, a Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, dentro dos possíveis de Deus, eu posso. Né? Agora, o que eu não posso, né, é perdoar pecado de alguém. O que eu não posso é salvar alguém. Né? O que eu não posso é escrever o nome dela no livro da vida ou não escrever. Por quê? Ainda que esteja escrito que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso todas as coisas dentro do meu universo possível. O que não faz parte do universo possível não se cogita, não se nem se formula uma pergunta fora dos possíveis. Né? Então,
essa pergunta que a pessoa fez, né, foi até descontraída, mas vale a pena responder, né? Será que Deus, ele é tão todo-poderoso mesmo, que ele pode criar uma pedra que nem ele pode carregar? Ele não pode, por quê? Porque essa é uma pergunta ilógica. Porque ele não vai criar uma coisa para contradizer ele mesmo. É ilógico isso. Como é que ele vai criar algo para se contradizer? Como é que ele vai criar algo para se auto-aniquilar? Né? Isso é uma pergunta que não tem cabimento, uma pergunta que não tem lógica, é uma pergunta que foge da realidade dos possíveis. É muito simples. Né? Deus ele pode criar animais com 2 patas, animais com 3 patas, animais com 4 patas, com 12, 13 patas, está dentro do universo do possível. Né? Isso ele pode criar. Né? Isso sim está dentro do universo dos possíveis. O que ele não pode criar é algo que vai contradizer a sua natureza, é algo que vai contradizer contra ele mesmo. Então, por exemplo, ele não pode, só porque ele é todo poderoso, eu sou todo poderoso, então agora eu vou pecar. Eu sou todo poderoso, né? Então, esse dilema, né, não é tão dilema assim quando você entra no campo dos possíveis. Né? Tudo é possível a ele segundo aquilo que é verdadeiro, segundo aquilo que é justo, né? Porque tudo é possível. Então Deus ele pode ir contra a sua própria natureza. Tudo é possível dentro da minha natureza. Eu não posso ser onipresente. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas eu posso todas as coisas dentro da minha natureza, dentro do mundo dos possíveis, dentro da minha capacidade. Mas eu não posso ser onipresente. Isso só quem pode é Deus, porque isso está dentro da natureza dele. O que ele não pode é criar alguma coisa que vá contra a sua própria natureza, né? Que vai contra o seu próprio ser e que está fora do mundo dos possíveis e que não entra em contradição. Né? Então, essa seria a resposta. Né? Na verdade, não se tem uma resposta para essa pergunta, porque essa pergunta está formulada errada. É uma pergunta sem resposta, não porque Deus ele não é todo poderoso, mas porque quem a formulou de forma errada. Certo? Então, isso daí, fica essa palavra em